Ezequiel 28. O Ângelo começou falando sobre ele, e o Ângelo é um cara que já lança a bomba, né? Então ele já lançou a bomba, então eu só vou usar da bomba para continuar, né? Ezequiel 28:11 é uma profecia para o rei de Tiro, como o Ângelo falou, possivelmente um cara chamado Etibaal III, alguns dizem. E no meio da profecia, Ezequiel ele faz uma comparação desse rei com uma pessoa. Então vamos ler. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Ezequiel 28:11, 12 agora. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, e estivesse no Éden, jardim de Deus, e cobria-se de toda pedra preciosa, toda pedra. Aí ele vai citando as pedras, cornalina, topázio, ônix, crisolita, berilo, jaspe, safira, granada, esmeralda e ouro. Olha só agora. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia que foste criado, foram preparados. Então, no dia que essa pessoa foi criada, foram criados os instrumentos e foram entregues a ele. Você foi ungido um querubim guardião, pois para isso eu determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras incandescentes. Perfeito eras nos teus caminhos dentro do dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecou, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, o querubim da guarda no meio das pedras afogueadas. Então eu não vou gastar muito tempo explicando, porque o Ângelo já falou, mas esse texto, na cultura hebraica, sempre foi atrelado a essa pessoa que é comparada a Tiro como Adão. E no século III, um cara chamado Orígenes, que é uma benção esse cara. É uma benção, né? Os alunos que estudam história de igreja amam Orígenes, é um cara muito legal. Esse cara começou a difamar, propagar um ensino que esse cara aqui era Lúcifer. E aí todo mundo, aquela coisa, né? Um falando para o outro, todo mundo acreditou, ninguém parou para ler mais e virou Lúcifer. Interessante que quando ele faz a analogia, diz que o cara estava onde? Onde ele estava? No Éden. Aonde que tem na Bíblia que Lúcifer estava no Éden? E ele diz que ele foi ungido como um querubim guardião. Essa palavra querubim, em hebraico é queruv, que é involucrado pela glória. Então ele diz que você foi involucrado pela minha glória. E eu te coloquei como um guardião. Guardião da onde? Quem que guardava o Éden? Era Lúcifer? Quem era? Adão. E diz assim, você estava no Éden até que se achou iniquidade. E quando se achou iniquidade, você foi o quê? Expulso. Quem foi expulso do Éden? E aí, ele era o querubim guardião. Quando ele foi expulso, quem que ficou no lugar dele? Quem que ficou lá, guardando a entrada? Um anjo não. Quem? Um querubim. Sim ou não? Estamos juntos? E o mais interessante aqui, o objetivo não é provar isso, o objetivo é que existem duas características aqui que são muito interessantes, que diz que quando Adão foi criado, ele foi coberto de pedras, ou seja, pedras foram preparadas para cobrir ele. E essas pedras fazem alusão ao colete sacerdotal de Arão. Lembra das 12 pedras? E quando você olha para Apocalipse 1, você vai ver que o Filho, Jesus, Yeshua para os íntimos, né? Ele tem um colete sacerdotal, porque ele é o sumo sacerdote. Sim ou não? Está acompanhando o raciocínio?
Então diz que quando Adão foi criado, foram preparadas pedras para eles. E de todas as pedras foi preparado algo para ele, que faz alusão a esse colete sacerdotal. E foram preparados o quê? Mais o quê? Instrumentos. Oh, pam, 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 pam. Queridos, o homem foi criado com instrumentos. Adão tinha instrumentos. Isso é tão punk que a teologia atrelou tanto a Lúcifer que algumas versões tiraram esses instrumentos. Quem tem uma versão que não tem esses instrumentos? Quem? Quando chegou na hora do instrumento, tiraram. Então, por quê? Vamos atrelar, vamos dar instrumento para Lúcifer. Não. E baseado nisso, se criou uma lenda que, quando Lúcifer foi criado, tinha instrumento. Então, o que Lúcifer vai fazer no céu? Ele era o líder de louvor do céu. Jamais, querido. Lúcifer nunca foi o líder de louvor no céu da música. Jamais. Fala assim, jamais, querido. Nunca. Nunca foi, nunca será. E aí, pioraram. O pessoal começou a criar umas teologias, uns livros doidos. E tinha um livro que eu li quando eu era mais novo, que dizia assim, olha, agora vai ficar sério, hein? Lúcifer, ele era o líder da música do céu. Aí quando ele caiu, a música caiu com ele. Caraca, aí o nego tá pegando pesado. O céu ficou sem música. E o livro é famoso, hein? Já leu, né? Eu também. Não vou falar um nome que é antiético, mas é um cara aí que caça a Deus, entendeu? E aí... Então, gente, aqui em mim. Está lendo o livro? Não é esse não, é outro livro. Mas eu não falei o nome do livro, você não sabe. Você não sabe nem qual é o autor. É outro livro, não é esse aí não. E aí, preste atenção. Baseou-se que Lúcifer, quando foi criado, havia pedras nele, as pedras, lembra? E havia instrumentos. E ele era o sumo sacerdote no céu, porque ele liderava o culto no céu. Aí quando ele caiu, a música cai junto. E aí, para resolver o problema, Deus deve falar, então vamos botar... Filho, você podia ser, por favor, sumo sacerdote no lugar de Lúcifer? Jamais. Adão foi criado como? Qual a característica dele? A imagem e semelhança de quem? Deus. Quando Deus vai criar Adão, o que ele fala? Façamos o homem. A nossa e nossa. Quem é a imagem do Deus invisível? Colossenses 1. O Filho. Quem é Filipenses 2? Embora sendo Deus e semelhante a Ele. Quem é? Quem é a imagem e semelhança do Pai? O Filho. Então, quando Adão foi criado, a imagem e semelhança do Filho, porque o Filho é a imagem do Deus que é invisível. Logo, o Filho é o sumo sacerdote nos céus, e ele sempre foi e sempre será o líder do culto nos céus. Yes! Ele é o líder. Ele é o sumo sacerdote. Isso é muito bom. Por quê? Quando Moisés ele institui o tabernáculo e ele institui a ordem sacerdotal, havia uma tribo de levitas que exerciam o sacerdócio e cada um fazia alguma coisa, e havia um cara que coordenava todo o serviço ao Senhor. Quem coordenava? O sumo sacerdote. Quem era o cara? Na terra, gente. Quem era? Arão. Por quê? Porque quando Moisés constrói o tabernáculo, a Bíblia diz que ele constrói segundo o modelo que ele viu nos céus. Ele viu o tabernáculo nos céus e ele reproduz na terra. Por isso existe um sumo sacerdote que coordena todo o serviço, porque ele viu um sacerdote nos céus, o Filho. E aí, Davi, interessante que Moisés, ele reproduz na terra
a estrutura do tabernáculo celeste. Então ele descreve o menorá, os 7 espíritos, o altar de incenso, tem o altar de incenso lá. A arca representa o que mesmo? Não, a arca representa o trono. Está escrito que a arca representa o trono. Então havia o trono, e em frente do trono havia um altar de incenso, havia os 7 espíritos, a menorá, havia a mesa com pão, e havia, mais para cá, havia o altar de sacrifício, porque fala do sacrifício de Cristo, e a água que fala da palavra. Só que havia um sumo sacerdote. Moisés viu a estrutura. Tamo junto? Tá, só que como a revelação é progressiva, então Deus revela a estrutura do tabernáculo celeste a Moisés. E passa um tempo, tem um cara chamado Davi. Davi é legal, né? E Davi recebe a revelação da liturgia no céu. Então Moisés vê a estrutura e Davi vê a liturgia. Então o que acontece nos céus? Ele vê 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas. Porque esses 24 anciãos falavam das 24 famílias sacerdotais que faziam os turnos. E haviam 4 seres viventes que ministravam diante do Senhor com olhos. E haviam 4 videntes no tabernáculo de Davi. Davi, Asaf, Jedutum e Emã. E havia uma pessoa lá que regia isso. O filho. E é interessante que Moisés vê a estrutura, Davi vê a liturgia, e quando chega no templo de Salomão, junta tudo, a estrutura e a liturgia, porque ele vê isso. Estamos juntos? Então vamos lá, vamos avançar. Baseado nisso tudo, voltando para Adão foi criado à imagem do filho, e ele foi criado para ser sumo sacerdote na terra. Era como se o Éden fosse o santo dos santos, onde ele servia a Deus com música, com orações. Ele tinha essa interação. E o que ele cantava para Deus, gente? O que ele cantava? Alguém tem alguma ideia? Ele cantava pedindo: quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero, sei lá, eu quero. O Mike liberou uma palavra muito precisa na sala de oração, que chegou o tempo da gente parar de cantar eu quero. Chegou a hora de cantar aquilo que a gente vê. Porque do que Adão cantava? Ele cantava aquilo que ele via, cara. Porque ele via Deus. Ele oferecia isso para ele. Estamos juntos? Silêncio total no lugar, né? Abre aí comigo em Apocalipse. Não, perdão. Abre em Hebreus 2. Não é Hebreus 2. Perdão, é Apocalipse mesmo. É só para ver se vocês estão acordados. Apocalipse 5. Apocalipse 5, do 6 a 8. Achou aí? Então vamos nessa. Então vi, no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpas e taças de ouro, cheias de incenso, que são orações dos santos.
e entoavam um cântico. Pá. Agora pensa comigo, olha aqui. Cristo está chegando no céu, ele ressuscita, Apocalipse 5, e ele chega para tomar o livro. E aí o que acontece? Existem 24 anciãos e 4 seres, todos eles têm harpas e taças, fala de oração e serviço com música, adoração. E quando o Cordeiro ele toma o livro, todos eles se prostram diante dele, todos eles se submetem ao Cordeiro. Por quê? Porque todo o serviço sacerdotal que rege o universo está submetido ao sumo sacerdote. Estamos juntos? Vamos continuar. Agora abre Apocalipse 19. Apocalipse 19, 5. Diz assim: saiu uma voz do trono. Saiu a voz da onde? Do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temem, os pequenos e os grandes. Quando eu olho para isso, eu creio, Fábio Coelho, assim diz eu e não o Senhor, que essa voz que sai do trono falando, adorem a Deus, é o próprio Filho proclamando como sumo sacerdote a toda a criação, que se submete a Ele, dizendo, se unam à sinfonia daqueles que adoram aquele que está no trono. Ele lidera isso, está tudo submetido a Ele. Estamos juntos? Agora vamos continuar. Agora Hebreus 2, um dos textos que eu mais gosto. Hebreus 2, 8. Está falando sobre o Filho aqui, Cristo. Todas as coisas, Hebreus 2, 8, sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, todavia, que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoaste por meio de sofrimentos o autor da salvação. Pois tanto o que santifica como são santificados, todo vem de um só. Por isso é que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Agora olha o que vai falar agora. A meus irmãos, é Cristo falando agora, é o Filho. Aos meus irmãos declararei o teu nome e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O Filho está cantando um cântico, queridos. O Filho rege essa sinfonia nos céus e na terra. E ele declara o nome do seu Pai. Ele declara o nome de Yahweh sobre os céus e sobre a terra. E ele lidera um cântico. Ele lidera um cântico. No livro de Jó, diz que quando Deus formava a terra, criava a terra, colocava os limites, as estrelas cantavam. Quem já leu esse texto? Não? Então vamos ler. Jó 38.
Jó 38, 4. Diz assim: onde estava tu quando eu lançaste os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimentos, quem lhe pôs as medidas, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Oh, muito forte. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então diz que enquanto a terra era ordenada, criada, os anjos cantavam um cântico de redenção da criação, enquanto o desenvolvimento do propósito de Deus ia sendo estabelecido na criação. Havia um cântico que soava assim. Quem são essas estrelas? Os anjos. Mas quem estava regendo elas? Quem estava regendo elas? O Filho. E ele cantava, eu creio, eu vejo isso. Eu, Fábio, vejo que o Filho liberava um cântico e as estrelas, os anjos iam acompanhando ele, se uniam ao seu cântico, a sua voz. Eu creio, eu vejo que quando diz que tudo foi criado pela palavra, ele liberava um cântico. Uau! E as coisas começavam a ser criadas e os anjos se uniam a esse cântico. E o Filho, na verdade, ele não canta só para o Pai, porque diz que o Filho louva o Pai. Mas eu também creio que quando o Pai, no seu conselho, libera decretos, o Filho canta os decretos do Pai do céu, a partir do céu. Eu creio, porque diz que ele canta. No meio da congregação, ele canta, ele libera cânticos. O Filho está liberando cânticos sobre a igreja do Brasil nesses dias. O Filho está liberando um cântico. E eu creio que ele regia essas estrelas. Na verdade, tem alguns... Eu estava conversando com o Arlindo, e na história do ministério profético, havia outras pessoas que criam nisso. E o Arlindo, um bom conhecedor da história do ministério profético, havia 2 profetas muito conhecidos. Um deles é Tolkien e o outro C.S. Lewis, que creem nisso. Porque quando você lê Nárnia, quem já leu Nárnia? Quem já leu o primeiro livro? Como é que a Nárnia foi criada? O leão cantava. Uau! E a Nárnia era criada. E aí, agora é só para os nerds, né? Tolkien em Silmarillion, não é isso? Não é isso? Como é que fala? Diz que, eu não sei os nomes daquele negócio do planeta, do sei o quê, mas diz que a Terra lá, que a Terra-média, que eu não sou nerd nessa parada, não entendo, também foi criada a um som. E os caras perceberam isso, sei lá quantos anos atrás, mano. E a gente está... Lúcifer era o líder da adoração do céu. Ai, Lúcifer. O Filho está liberando um cântico sobre nós, querido. Há um som. Sabe que eu, pessoalmente, creio que a gente tem que parar de ficar buscando o som dos céus. O som do céu, o som do céu, o som do céu, o som do céu. Vamos parar com isso. Minha proposta é, vamos buscar o som daquele que está regendo os céus. O Filho. Ele é um som. Sabe que ele está liberando um som sobre nós. Agora eu quero ensinar um princípio para a gente terminar. Eu já falei um monte de doideira. E eu gosto, eu falo sempre para os alunos do CPP. Eu tenho problema, sempre tive problema desde adolescente com pessoas que falam assim, você vai ter que curar os enfermos, você vai ter que curar os enfermos, você que vai ter que curar os enfermos. Aí ele fala, e no final ele vai embora, velho. Aí as pessoas assim, cara, mas como é que faz isso, velho? Não sabe, né? O cara não fala. E eu gosto de Paulo, que sempre ele fala uma coisa e explica como, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós, salmos, entendeu? Ele fala assim, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a sua mente.
para que vocês possam experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Aí ele ensina como. Porque no Romanos 12, no versículo 1, ele diz o que precisa fazer. E até o capítulo 15, ele vai falando como, assim. Cristo, ele diz, busque o reino. E ele ensina como, Mateus 5, 6 e 7. Então eu quero tentar apontar um caminho para que a gente possa nos conectar nesse som agora. Aquele que Jesus está cantando agora mesmo. Ele está regendo. Eu tive algumas visões já, e é algo muito assustador, porque era como se há muitos anjos e muitos instrumentos sendo ecoados assim, e pá, e algo começa tão assustador que era como se abalava assim o lugar, né, o tabernáculo. Som sobre os decretos, sobre os princípios. Interessante que desde Moisés é revelada essa realidade. E a gente se engana, porque a gente não busca isso. Porque Moisés, em Deuteronômio, chega um momento que ele começa a cantar a Torá. Ele começa a cantar os decretos de Deus. E eu creio que ele cantava sobre o povo, mas ele cantava sobre o cosmos, sobre a terra, sobre os céus, entende? E aí o que acontecia? A Torá começou a ser passada de pai para filho. Uma criança com 6 anos de idade começava a aprender a Torá. E com 13 anos de idade, uma criança judaica hebraica sabia a Torá de cabeça. E hoje tem gente aqui que nunca leu o livro de Números. Mas um judeu com 13 anos de idade sabe falar ele para você de cabeça. Mas como que a Torá, os princípios de Deus eram passados? Eram declarados? Como? Quem sabe? Por meio de cânticos. Por meio de cânticos. As crianças aprendiam a lei de Deus de forma cantada. E por isso que até hoje, você entrar numa sinagoga, quando um rabino abre a Torá, ele não fala a Torá. Ele canta a Torá. E quando a gente fala de profetizar, vamos profetizar. A palavra profetizar em hebraico significa exatamente isso. Falar ou cantar o oráculo de Deus. Por quê? Porque o Filho está liberando um cântico sobre nós. Então eu quero tentar mostrar um princípio para que a gente possa se movimentar nisso. Vamos abrir rapidamente Lucas 4. Lucas 4:18, um texto muito conhecido. Jesus entra na sinagoga em Nazaré, pega o livro dos profetas, abre o livro de Isaías, e no 18 ele começa a ler e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar, babá. O que significa a palavra Cristo mesmo? Ungido. E ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o quê? Ele me ungiu. Está falando, esse texto fala sobre a unção sacerdotal, onde quando um sacerdote sumo sacerdote, e ele ia começar o seu serviço na vida, o que acontecia com ele? Derramava óleo na cabeça dele. Então ele diz assim: Ele, o Pai, me ungiu para que eu possa ser profeta semelhante a Moisés, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e rei dos judeus. Falar sobre a unção, estamos juntos? Então vamos abrir agora outro texto. Salmo 133, muito conhecido também. Olha que interessante.
Salmo 133. Diz assim: ó, como é bom e agradável que viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, e qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Olha para mim aqui. Esse texto também está descrevendo a unção de um sacerdote. E o que acontece? Quando Arão foi ungido, o que aconteceu? Foi derramado o quê? Óleo sobre a cabeça dele, e o óleo desceu da onde? Para onde? A barba chegou até onde? Os seus ombros. Sabe que eu não creio que eu possa falar, eu tenho unção. Sabe por quê? Porque nós operamos na unção do Filho. E diz que ele foi ungido. E da mesma forma, o óleo que foi derramado sobre a cabeça do Filho, Cristo, quando o Pai derramou o óleo sobre o Filho, o cabeça, esse óleo foi derramado até chegar ao seu corpo. E nós podemos nos mover na unção do Filho, do Messias. Por isso nós somos cristãos. Não porque você tem a sua unção, não. Porque quando nós nos submetemos à obra do Messias, a unção dele está sobre nós. Sob esse princípio. Outro texto muito famoso diz assim, quando ele fala em Mateus: toda a autoridade foi-me dada, aonde? Nos céus e na terra. E aí Isaías diz assim: e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Mas o que é que eu esqueci? Acabou. E o seu governo está sobre a sua cabeça, está sobre os seus ombros. Então, se ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, nós podemos, por meio da sua obra, andar na autoridade dele, porque a autoridade dele está sobre o seu corpo. Então, queridos, se nós somos o corpo de Cristo, unidos ao cabeça, que está liberando esse som, se nós nos submetemos à obra dele, nós podemos nos conectar ao som dele, e nós podemos entrar nessa sinfonia celestial, e de repente não vai mais saber se é anjo que está cantando, se é a terra que está cantando. Então vai haver uma convergência dos céus e da terra. Não é que o céu vai descer para a terra, e nem a terra vai subir para o céu. Vai haver uma convergência, os céus e a terra vão estar unidos sobre a mesma regência do Filho, e nós vamos liberar o som que vai redimir a criação. Como o Roberto falou hoje, que há um som da criação que está gemendo, ao mesmo tempo que há um som da criação que está gemendo, há um som do Filho liberando os decretos do Pai. E quando o seu corpo se unir a esse som, nós vamos ver essa redenção. Sim ou não? Amém? Então eu quero terminar. Nós vamos abrir um salmo de Davi. Salmo 148. Queria chamar os irmãos ministros da casa de Davi para estar aqui com a gente. Cadê a Thaís? Thaís também, por favor. Paulinho, isso, Paulinho. Vem, Paulinho. Olha só, como eu falei, eu vejo isso, percebo que agora mesmo, o Filho está regendo essa orquestra. Agora mesmo, existe um som que está sendo liberado diante do trono. Isso é real. É agora. Esse som está sendo liberado. E a gente pode cantar um monte de coisa aqui. Eu quero ver, eu quero fazer, eu quero não sei o quê, eu quero ser livre, eu quero ser rico. E a gente está totalmente desconectado com aquilo que está sendo cantado nos céus. Mas nós somos o seu corpo. E quando eu vejo esse salmo,
Eu percebo que Davi, quando cantou esse salmo, eu entendo que ele viu o Filho regendo a criação. Olha o que está escrito. Aleluia. Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol. O sol louva. O Filho está regendo um louvor do sol. Louvai o sol e a lua. Louvai todas as estrelas reluzentes. Louvai o céu dos céus e as águas que estão acima dos céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todos sempre. Fixou-lhe uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos, e todos os abismos, o fogo e o granizo. O fogo louva. O Filho está regendo toda a criação. A neve, o vapor, os ventos procelosos que lhe executam a palavra. Os montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras, os gados, os répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Agora mesmo o Filho está regendo a criação, porque os ventos estão louvando a Ele, as árvores estão louvando a Ele, os anjos, os gado e sei lá, animais, vento, o sol, as estrelas, os anjos, todos eles estão congregados nessa grande orquestra, louvando aqueles que está sentado no trono, e todos eles submetidos ao som do Filho, ao cântico do Filho. Então nessa noite nós queremos nos submeter a Ele, porque nós queremos nos conectar com esse som. Pai, nós confessamos que cremos na obra do Messias. Nós nos submetemos à obra do cabeça. E nós de fato queremos ser o seu corpo nessa terra. Queremos nos mover segundo a obra do seu Filho. Estende a sua unção sobre nós, Senhor. Nós queremos de fato tocar nessa unção, a unção do Messias. Nós queremos viver essa autoridade de fato. E nós queremos fazer parte dessa orquestra que está ecoando desde a eternidade. Nós queremos nos unir ao som daquele que rege os céus. Nós queremos nos unir ao som das árvores, ao som dos pássaros, ao som dos animais, dos ventos, dos seres celestes, porque todos eles louvam, todos eles estão louvando, todos eles se submetem a Ele, a obra do Messias. E nessa noite nós queremos de fato, por meio da obra do Teu Filho, Pai, revela-nos quais são as nossas ferramentas, qual é a nossa parte nessa orquestra, qual é o nosso som, qual é o som específico de cada um aqui que precisa se integrar a essa sinfonia. Nós queremos fazer parte dessa sinfonia, Senhor, não com ferramentas emprestadas, não como eco, mas nós queremos ser a voz, nós queremos ser voz, nós queremos ser voz, assim como João o Batista, que era a voz daquele que clamava, ele era a voz
daquele que clamava. Havia um clamor, e Ele deu voz a esse clamor. Nós queremos dar voz ao Teu clamor, Pai. Nós queremos dar voz ao Teu clamor. Nós queremos dar voz às vozes e os trovões que saem do Teu trono. Ei, Espírito da profecia, vem sobre nós. Vem sobre nós. Nós abençoamos esse ambiente com revelação. 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 Que sejam abertos agora visões. Visões. Sejam abertos visões agora. Olhos para ver. Visões. Olhos para ver. Assim como Adão, que cantava porque via. Porque lhe foi revelado. Mas a tua palavra diz que o filho não pode fazer nada a não ser aquilo que vê. Então nós queremos ver. Porque você disse, Pai, que porque ama os seus filhos, você tem prazer de se revelar a eles. E por causa da obra de Cristo, nós queremos ver a tua obra. Nós abençoamos esse ambiente. Compartilhamos agora mesmo de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de profecia, discernimento espiritual. Nós oramos para que se levante videntes aqui.